Tem 10 funções no Cloud que a maioria das pessoas não conhece, mas que melhoram muito o fluxo de quem trabalha com ele diariamente. Eu uso o Cloud todos os dias, fui atrás de cada uma dessas funções, testei no meu próprio fluxo de trabalho e separei aquelas que fazem diferença real. Todas são oficiais, todas funcionam hoje diretamente no chat, sem precisar de nenhuma configuração técnica. E a 10ª delas é a mais importante. Mas as 9 primeiras já fazem bastante diferença para quem trabalha com Cloud diariamente. Então, nesse vídeo eu vou mostrar quais são essas 10 funcionalidades, o que cada uma delas faz na prática. E se você quer IA aplicada com método, já se inscreve aqui no canal. Aqui eu compartilho como eu utilizo IA no meu dia a dia para estudar, trabalhar com maior inteligência e produtividade. Vou começar por essa função porque ela é a que a maioria das pessoas deveriam estar usando, mas quase ninguém notou a existência dela ali. Se você já hesitou antes de enviar uma informação sensível para o Cloud, essa função ela foi feita exatamente para isso. No canto superior do chat tem um ícone de um fantasma. Ele abre um chat no modo sem registro. Conversas nesse modo do Cloud também não são utilizadas para treinamento do modelo. Quando você fecha aquele chat, ele desaparece. Não fica no histórico e não fica também registrado para o uso futuro da memória do Cloud. Quando você usa o chat no modelo comum, aquele chat ele fica até 5 anos na memória do modelo do Cloud. Mas quando você ativa essa opção, os dados eles não ficam salvos na memória do Cloud. Se você lida com informações que não podem vazar, um médico, por exemplo, revisando um caso clínico, um advogado analisando um contrato de um cliente, o Cloud ele ajuda na análise quando você ativa esse modo, sem deixar aquele registro em nenhum lugar. Mas isso vale para conversas pontuais. Tem uma camada mais profunda que vale também a gente mencionar aqui, que você pode configurar exatamente no seu Cloud. Por padrão, nos planos Free, Pro e Max, o Cloud ele pode usar todas as suas conversas para treinar os modelos, deixando todas essas informações salvas por até 5 anos. Isso vem normalmente ativado por padrão. E para você poder desativar essa função, você precisa entrar no seu Cloud, ir em configurações, e aqui nas configurações você vai em privacidade e você vai encontrar essa opção aqui provavelmente marcada aí no seu chat. Você desmarca essa opção e dessa forma o Cloud não poderá mais usar as suas conversas para treinar os seus modelos. Quando essa opção está marcada, o chat ele ficará salvo por até 5 anos. Quando você desativa, o Cloud ele para de usar essas informações para treinar os modelos e elas não ficam salvas. Mas tem um detalhe aqui importante. Mesmo desativando, se você está usando o plano Free, Pro ou Max, ele ficará salvo por 30 dias nas conversas. Ele não vai para a sua memória, mas ele fica salvo por 30 dias aqui dentro do sistema, depois ele é apagado. Mudar essa configuração não significa também que as conversas anteriores elas serão apagadas automaticamente. Se você trabalha efetivamente com dados muito sensíveis, se esse é o seu caso, vale você considerar migrar de algum desses 3 planos para um plano Team ou Enterprise, que esses, por padrão, eles já não salvam nenhuma dessas informações sensíveis. É uma camada a mais de segurança para quem trabalha com dados sensíveis diretamente com Cloud. O que quase ninguém sabe é que o Cloud ele tem 2 regimes diferentes de upload, com limites diferentes e também propósitos diferentes. E quase ninguém sabe dessa funcionalidade e isso muda a eficiência como você trabalha com Cloud. O primeiro regime é o chat comum. Até 20 arquivos você pode enviar numa mesma conversa e com um limite de 500 megas por arquivo. É o regime natural que a maioria das pessoas utilizam. Já no regime de projeto, o limite por arquivo ele cai para 30, mas tem um ganho que compensa esse limite. Os documentos aqui enviados no projeto, eles ficam salvos no formato de cache, que o Cloud consegue ler com maior eficiência. Toda vez que você usa aquele material numa conversa nova dentro daquele projeto, o Cloud ele já tem o contexto disponível sem precisar processar aquilo em cada novo chat. Ou seja, você não gasta o seu orçamento, os seus créditos, repetindo aquele processamento em cada novo input. A lógica, então, ela é bem simples.
depois. No chat, o arquivo que você consegue enviar, ele é maior, porém o consumo também será maior. Você precisa utilizar quando você necessariamente precisa enviar um arquivo maior. Para quem trabalha, porém, com artigos, contratos, relatórios recorrentes, que são documentos menores e você precisa trabalhar com eles de forma recorrente, aqui no projeto é o caminho. Você sobe os arquivos diretamente no seu projeto e em cada nova conversa o Claude irá ler todas aquelas informações sem precisar processar tudo de novo, tendo um ganho não só de eficiência, mas também de economia. E para anexar esses documentos, você vai em um projeto que você já tenha no seu Claude, ou você pode criar um novo projeto. Você vai ver esse ícone de mais, onde você pode carregar documentos diretamente do seu computador. Aqui nesse projeto eu tenho esses documentos. Em toda nova entrada que eu dou, em cada chat, aqui tem alguns chats, ele lê todos esses documentos, são modelos, relatórios que eu tenho, e ele já fica salvo em cache aqui nas instruções e na memória de cada projeto. Quando você tem situações onde projetos que você tem uma recorrência de análise daqueles arquivos, esse é o melhor caminho para você poder trabalhar com esses documentos. Tem uma queixa comum que eu vejo aparecer quase que o tempo inteiro. Pedi para o Claude criar uma planilha, mas ele me entregou só um texto. Isso acontece porque, por padrão, em algumas contas, o Claude ele vem com essa opção desabilitada. Para você poder receber documentos na formatação de Excel, PowerPoint, documentos do Word, que são essas formatações, XLS, que é o Excel, PPTX, que é o PowerPoint, DocX, que é os documentos do Word, também PDFs, você precisa ativar essa opção, que em algumas contas vem desativado por padrão lá nas configurações do Claude. E para você poder habilitar essa funcionalidade, você vai no seu Claude em configurações, lá em configurações você vai em capacidades você vai encontrar exatamente a alternativa que possibilita você gerar no Claude essas funcionalidades. Em algumas contas essa opção ela vem desativada e depois que você ativa, o Claude vai passar então a fornecer para você nesses pedidos os documentos nessas formatações. Também verifica se essa segunda opção, permite saída em rede, está habilitada para o Claude poder utilizar as skills necessárias para gerar esses documentos no formato que você quer. Existe uma funcionalidade no Claude que você pode utilizar direto no chat, que é quando você digita uma barra diretamente no chat. E essa funcionalidade é o que conecta várias das outras funções que nós vamos ver aqui nessa lista. Quando você digita uma barra no campo do chat, abre um menu de opções que muitas pessoas fazem algumas confusões. Você vê em alguns vídeos no Instagram mostrando essas funções como se fossem funcionalidades secretas que você desbloqueia do Claude. Na verdade, em cada chat de cada conta, quando você digitar uma barra, vai aparecer opções diferentes. Depende de quais são os conectores que você está utilizando, quais são as skills que você tem instalado. Então, quando você abre no seu chat, você abre um novo chat e você digita uma barra, vai aparecer para você uma lista como adicionar arquivos, que é uma funcionalidade que você pode acessar digitando aqui nesse mais, ou a sua lista de skills que você tem disponível no seu ambiente, nas suas habilidades, ou também alguns conectores que você pode chamar diretamente aqui. A vantagem é que quando você tem uma skill instalada e às vezes você não sabe exatamente quais são ou não lembra quais são os gatilhos que você configurou naquela skill para ela ser chamada, você não precisa toda vez no chat digitar o nome na íntegra daquela skill e correr o risco de às vezes o Claude não entender que é aquela função você quer trabalhar com aquela skill. Então quando você digita uma barra, você pode selecionar a skill que você quer trabalhar. Então selecionei aqui Front-End Design e a partir de agora basta eu digitar um comando e o Claude já vai saber que vai trabalhar com você nessa skill. Funciona da mesma forma com conectores. Quando você digita a barra, ele vai aparecer para você essa função e para cada conta essa funcionalidade ela vai se comportar diferente. Vale você testar também no seu chat. A maioria das pessoas usa o Claude como se ele tivesse apenas dois estados: pergunta e resposta. Mas existem 3 modos distintos para você utilizar e acessar informação no Claude e cada uma custa de forma diferente. No chat, você tem uma situação mais tradicional, onde você entra no chat e o chat vai entregar para você as informações de forma mais rápida, mais funcional, porém buscando apenas na base do conhecimento do modelo, naquele treinamento global que o Claude tem. Ele não vai te dar nenhum tipo de base especializada naquela resposta
resposta, naquele resultado que você vai ter. E o segundo modo de uso do Cloud no chat é o modo de busca na web, que você precisa ativá-lo nas funções do Cloud. Nesse modo, o Cloud ele liga o seu motor de busca numa primeira camada mais básica. Com ele ativo, o Cloud ele passa a procurar referências externas, ou seja, para fora da sua base de conhecimento global. Busca também citações, documentos em blogs, em sites, no X, dados atualizados. Ele faz uma busca numa primeira camada mais simples. A terceira, que poucas pessoas utilizam e deveriam utilizar mais, principalmente se você trabalha com pesquisa científica, com dados que exigem uma precisão maior, esse é o modo de pesquisa que você também pode ativar. Ele vai aparecer como uma lupa lá no Cloud. Ele é diferente de todos os outros dois. Aqui, nesse modo de pesquisa, ele irá fazer uma investigação mais apurada. O Cloud, então, antes ele planeja uma pesquisa a partir daquele prompt inicial que você entregou para ele, e a partir disso ele vai fazer todo um relatório estruturado e organizado para você, com as citações, com as referências, com as premissas que ele estabeleceu para poder fazer aquele relatório. Então, em resumo, busca na web funciona para você confirmar um dado pontual, já para revisão de literatura, pesquisar alguma jurisprudência e também verificar panorama daquilo que está sendo tratado, ou seja, níveis de evidência sobre um determinado assunto. Esse é o modo de pesquisa que você precisa utilizar. Cada modo tem o seu tempo e o seu custo. Claro, o modo de pesquisa irá demorar mais e te entregar um relatório mais aprofundado. Saber acionar cada uma dessas funções também é parte do trabalho. A maioria das pessoas que usam o Cloud ocasionalmente acaba se adaptando com aquele formato, com aquela configuração que o Cloud entrega por padrão. Mas quando você manda uma pergunta difícil e o Cloud responde rápido demais, como algo meio genérico, na maioria das vezes o problema não está naquele prompt, naquele pedido que você fez no chat, mas sim no nível de esforço que você deixou habilitado ali no Cloud. Do lado do botão de enviar, tem um seletor que abre um modo que quase ninguém vê ou deixa ele ali sempre da forma padrão. Ali naquele botão ele vai estabelecer o nível de esforço, o raciocínio estendido, se ele estará ligado ou não ligado. Na maioria das vezes ele fica por padrão desligado, e quando você precisa para tarefas que exigem um pouco mais ou que você quer uma resposta mais elaborada, vale você ativar. Então os níveis eles vão de baixo ao máximo. Baixo e o médio eles dão conta daquela rotina diária. Resumo, rascunho, uma pergunta direta. Já os níveis alto e o máximo, ou esforço máximo, eles fazem mais sentido quando a tarefa ele exige um pensamento, uma jurisprudência mais complexa, fontes que você precisa revisar, múltiplos arquivos que você precisa que o Cloud cruze e analise. O modo de raciocínio estendido, nesses casos, eles adicionam uma etapa anterior de pensamento, onde o próprio Cloud vai criar um pequeno script inicial, fazendo alguns cruzamentos ou avaliando a melhor possibilidade para responder aquilo que você pediu para ele. Nem sempre é necessário também você deixar esse modo ativado. Mas em uma tarefa que exige uma decomposição, uma tarefa mais visível e mais difícil, vale você ativar. A maioria das pessoas usa isso daqui no formato padrão. Ajustar esse modo, ele melhora muito o resultado que você tem no chat. Assim que você ativa, o resultado ele é visível. Muita gente recopia o mesmo contexto no começo de cada conversa, mas isso tem uma solução muito prática, são os projetos no Cloud. O projeto é um espaço dedicado com um histórico próprio, onde melhora a sua organização também de tarefas particulares que você tem, e também tem um ganho de eficiência na base de documentos próprios que você pode inserir e as instruções onde você pode já dar o contexto para tarefas repetitivas. Você manda materiais de uso recorrente que você tem e dá naquele projeto instruções para que o Cloud passe a trabalhar daquela forma de uma maneira padronizada. Eu já tenho vídeos aqui no canal falando de forma mais aprofundada sobre o uso de projetos, esse prompt de instruções, vale vocês conferirem aqui. Mas o detalhe que eu queria destacar aqui está em algo que poucas pessoas mencionam, que é no formato de compactação e de leitura que o Cloud tem dentro dos projetos. Quando você utiliza os documentos, como eu comentei anteriormente, no chat direto, você tem uma
uma maior capacidade, mas aqui você tem esse ganho de eficiência e de forma recorrente, onde você pode inserir os documentos e o Cloud ele irá criar um cache daquilo, onde ele vai fazer a leitura daqueles documentos de forma recorrente. Então imagina no contexto do seu trabalho, na sua rotina, jurisprudências, documentos, normas técnicas que você precisa revisitar sempre para gerar um relatório a partir daquilo. O caminho aqui mais eficiente é você fazer uso de um projeto e anexar esses documentos. Mas aqui uma dica adicional é que você pode compactar esses documentos de PDF. Tem um site chamado PDF Lover, que você pode anexar um documento de 100 megas, 200 megas e ele compactar esse PDF para você em um arquivo menor do que 30 megas. Assim você consegue anexar documentos maiores em maior volume dentro do projeto. Uma outra dica adicional seria você converter esse documento de PDF para Markdown, mas aí já exigiria uma skill própria. No próprio Cloud eu tenho um sistema que faz essa conversão para mim quando eu preciso anexar documentos maiores. Mas essa é a dica que vale aqui, o formato de processamento que o Cloud tem dentro do projeto. Você pode anexar mais documentos e compactar esses documentos para você ter um contexto maior de trabalho em cada projeto. Você provavelmente já teve alguma conversa, algum trabalho que você fez no chat do Cloud que depois você não conseguiu achar onde que estava aquele trabalho. Um relatório que você queria rever o documento, responder alguma dúvida de um cliente em um chat que você desenvolveu aquele trabalho. O Cloud, ele tem um modo de busca que você pode encontrar chats no histórico a partir de palavras-chave. Mas tem uma dica adicional que eu queria dar aqui para você poder organizar melhor esse histórico de trabalhos que você faz no Cloud. O primeiro é organizar esse histórico de trabalhos nos projetos, porque aqui em cada projeto você vai acrescentar uma camada a mais dentro desse histórico. Não vai ficar tudo disperso aqui no chat como se você tivesse que encontrar ali entre tantas tarefas, questões pessoais, questões de trabalho, buscas em geral na internet. Para você poder ter esse histórico melhor organizado, você pode fazer, e eu costumo fazer assim aqui em todos os meus trabalhos. Eu tenho aqui um projeto de análises automatizadas, que é quando eu trabalho com pesquisa científica, normalmente dados médicos. Cada projeto eu dedico para um cliente diferente. A primeira dica é que você pode renomear cada um desses projetos. Aqui eu tenho um trabalho de um cliente, então você pode renomear esse projeto da forma que você achar melhor, de uma forma que você consiga revisitar isso ou encontrar isso no futuro. Quando você trabalha com clientes, é uma forma muito lógica de você poder encontrar isso, né? Mas em chats de forma geral, você pode vir também aqui em pesquisar esses chats. Vai aparecer essa lupa aqui no canto superior que você pode fazer uma busca na base geral de todos os trabalhos que você fez. É uma funcionalidade interessante, mas em cada chat que você fizer, mesmo se você fizer esse chat fora de um projeto, você pode, após a conclusão daquela tarefa, você pode renomear cada um desses chats que aparecem aqui. Fazendo assim, você mantém organizado e consegue revisitar. Por quê? Você estaria, inclusive, fazendo uso de uma funcionalidade muito interessante que o Cloud tem, que é um contexto quase de uma memória persistente desses projetos. Então eu vou abrir aqui um projeto que eu fiz há meses atrás, então eu fiz aqui no dia 11 de abril, então são projetos novos, e se eu clicar aqui no documento que ele gerou para mim, vai estar exatamente aquele documento naquela formatação com todo aquele histórico. Aqui ele não carregou, então vou pegar o documento aqui na versão anterior, isso, agora ele abriu. Então ele fica salvo aqui para você, então você não só pode recuperar aquelas informações dos projetos anteriores. Quando você faz um trabalho, o Cloud ele não mata aquele projeto como acontecia muito com o ChatGPT. Aqui ele fica salvo na memória. Então, dentro aqui desse projeto, você já tem todo o contexto. Então, quando você trabalha com diferentes clientes, consultoria, por exemplo, você pode manter salvo esse histórico aqui em cada projeto, renomear, deixar isso para depois suporte, por exemplo, ao cliente ou rever alguma coisa e não ter que começar aquele trabalho do zero de novo. Então, organizar aqui o chat, o histórico das conversas, especialmente para quem usa o Cloud, é muito interessante por essa funcionalidade do Cloud manter todos aqueles arquivos ali de forma persistente na memória. Então vale também essa funcionalidade e é um dos motivos que, assim, um dos motivos principais que me trouxe do GPT já há 2 anos para usar aqui todo o meu fluxo de trabalho com o Cloud.
Se você usou o ChatGPT por anos e construiu toda uma base de conhecimento lá do seu fluxo de trabalho e quer trazer ele para o cloud, tem uma função nativa no cloud para você trazer toda a sua memória. A Anthropic tem um fluxo nativo de importação de toda essa janela de contexto. Não é uma importação de histórico de conversas, mas sim uma importação de instruções, de contexto, de funcionalidades, todo aquele contexto que fazia o ChatGPT trabalhar com você de forma personalizada. A Anthropic tem aqui um fluxo nativo para você poder fazer toda essa importação. Ele fornece um texto pronto para você, um prompt, para você colar diretamente lá no chat da IA que você quer importar as informações diretamente aqui para o seu cloud. Para você poder acessar essa informação, você pode ir em configurações você vai em capacidades, em capacidades você vai ver esse ícone aqui de importação dos dados. Você pode então copiar esse prompt, ir até o ChatGPT e digitar esse prompt diretamente no chat do GPT. Ele vai gerar para você todo o histórico, onde você poderá copiar depois aqui do ChatGPT todo esse histórico e levar novamente lá para o cloud. Então aqui ele está gerando um prompt para mim, eu posso copiar esse prompt, voltar aqui na janela e colar ela aqui nas instruções do cloud. E aquelas instruções que você trabalhou lá no GPT estarão disponíveis aqui. Mas uma dica adicional que eu queria dar aqui é que você pode, além de importar para a memória do cloud, você pode gerenciar a memória que ele tem de você. Na medida que você vai utilizando o cloud, é importante você revisitar aqui quais são as premissas que o cloud está assumindo do uso que você está tendo com ele diariamente. Muitas vezes você usa o cloud para situações aleatórias, situações que não envolvem aquele seu fluxo de trabalho. O cloud vai salvando aqui tudo dentro da memória e ele vai assumindo diferentes situações para você. É importante você revisitar e de tempos em tempos você editar aqui essa memória do cloud, fazer uma limpeza de algumas coisas que não faz sentido mais, ou seja, às vezes uma mudança de fluxo que você teve, é interessante você revisitar aqui e ir pedindo para o cloud e ajustando essa memória que ele tem de você. Inclusive, depois de você fazer essa edição, você pode aqui gerenciar, apagar algumas coisas que ele está assumindo sobre você, incluir outras aqui quando você digita nesse mais, ou até mesmo exportar essa memória que o cloud tem de você. De tempos em tempos, vale você ir revisitando esse gerenciamento da memória que o cloud tem de você, para você ter e manter esse ganho de eficiência no seu fluxo de trabalho. As 9 dicas anteriores, elas mexem com funções específicas. Essa muda como o cloud se comporta com você em todas as conversas e de forma permanente. Em configurações, na aba geral, você pode configurar as instruções ou o campo de instruções do cloud. O que você escreve ali, o cloud ele vai ler antes de te entregar qualquer resultado no chat. Não é uma skill, não é uma configuração específica, é um campo de configurações da memória global do cloud. Mas antes de te mostrar o que eu mesmo coloco ali, vale entender para que serve esse campo. Ele aceita qualquer orientação, contexto sobre o seu trabalho, quem você é, preferências de formato de resposta, dados que você trabalha, aquilo que você faz de forma mais recorrente, o tom que você quer que ele te entregue em todos os chats, conversas mais complexas, como ele deve tratar. É um campo de instruções onde você pode entrar com várias coisas. E na minha leitura, que eu acho que é mais eficiente, é entregar para ele um contexto mais global. E aqui esse prompt que eu coloco, eu me inspirei em um Cloud.md, que são meus projetos no Cloud Code, que funcionaram muito bem aqui também no chat e melhoraram muito a qualidade das respostas que eu tenho em todas as tarefas. Se você, assim como eu, trabalha com dados ou trabalha com relatórios objetivos, onde a qualidade da resposta ela importa, essas instruções aqui, para mim, é o padrão ouro para moldar o comportamento do cloud em todos os chats. Então, a primeira, antes de executar uma tarefa não trivial, declare as suas premissas explicitamente. Isso ataca um problema muito comum no cloud. O cloud, ele tende a assumir o que você provavelmente quis dizer e já executa, para ter uma maior eficiência e não ficar naquele processo. Quando termina aquela tarefa, porém, você vai perceber que a premissa que ele assumiu não era exatamente aquela que você queria. Porque muitas vezes em tarefas mais complexas, você tenta dar todo o contexto, tenta
informar para ele aquilo que você quer e ele assume ali a partir daquele prompt que você entregou e já vai executando. E quando de forma padrão você instrui o Claude a te entregar as premissas daquilo que ele está fazendo, você pode mudar a rota antes que ele te entregue aquele resultado. Então imagina uma situação que você está fazendo um relatório denso, onde você estabeleceu vários arquivos de referência, tudo aquilo que você queria fazer, ou um contexto de trabalho como o meu, que trabalho com análise de dados, onde eu entro com banco de dados primários e eu tenho que ter um relatório completo, entregue, estabelecer as premissas antes dele entregar o resultado, evita muito retrabalho. A segunda é, se houver dúvida ou múltiplas interpretações, pergunte ou apresente as opções em vez de escolher em silêncio. Por padrão, o Claude ele tende já a escolher baseado naquilo que você entregou para ele. Quando você colocar esse prompt aqui lá nas instruções da memória do Claude, você vai notar uma diferença. Quando a pergunta ou quando a tarefa que você der para ele possibilitar novos caminhos ou diferentes caminhos, ele vai abrir um chat com as opções para você marcar aquilo que você quer. Fazendo isso, ele vai estabelecer exatamente o caminho, você vai entender que aquele pedido que você deu não estava tão preciso ou estava vago e ele vai então corrigir a rota antes de começar todo o processo. E a terceira instrução, se existir um caminho mais simples, diga, com essa instrução o Claude vai te entregar esse caminho mais simples, te economizando créditos e tempo também. A quarta instrução, discorde e questione quando for o caso. Não concorde só para agradar. E quando você ativa ou coloca essa instrução lá no Claude, de fato ele muda o comportamento, a forma como ele passa a trabalhar com você. Muitas vezes aquilo que você pede está quebrando alguma premissa importante que já é estabelecida no conhecimento global dele. Muitas vezes ele vai saber mais sobre o seu próprio trabalho do que você mesmo. Então, eventualmente, você pede para ele escrever algo que quebra uma função importante, uma jurisprudência, algum dado que já é bem estabelecido na literatura. No meu caso, em análise de dados, muitas vezes eu posso pedir alguma coisa que quebra algum pressuposto daquele teste que está sendo feito, ele me avisa antes de rodar. Vamos rodar assim, porém eu queria informar que a partir disso nós vamos quebrar esse. A qualidade do chat, a qualidade das conversas, ela entra em um outro nível. E o quinto e necessário prompt para você poder colocar nas instruções do Claude, responda apenas com convicção. Se não souber, diga não sei, sem especular. Esse prompt ele ataca também um problema muito comum, não só do Claude, mas de todas as LLMs hoje, tentar agradar o usuário. Então, quando você coloca isso, em alguns casos, inclusive, ele pode te irritar, porque ele vai, de fato, discordar de você quando você está quebrando alguma premissa, algum pressuposto importante. Mas qual que é o ganho real aqui em todas essas 5 camadas de instruções? É você passar a não desligar o cérebro na hora de fazer as suas tarefas. Então, aqui nos meus projetos, todas as vezes que eu peço alguma coisa que não está exatamente alinhado com algumas premissas, você vai notar que há vários passos anteriores. Então, quando eu começo e eu faço o pedido, eu mando um prompt inicial, então ele leu todas as instruções, qualificou e ele já está estabelecendo aqui as premissas que ele está assumindo antes de rodar. Então, ele está assumindo e eu posso ler aqui e ver, de fato, o que ele está assumindo aqui está correto e aí ele vai para a próxima etapa, verifica novamente sugestões ativas, porque ele não está simplesmente concordando com aquilo que eu pedi para ele. Aqui eu pedi para ele fazer algumas análises e ele de forma ativa me deu sugestões que eu li e uma delas eu aceitei. De fato fazia sentido. Se não houvesse aquele prompt lá na memória global, ele simplesmente iria rodar da forma que eu pedi para ele. Mas para você poder configurar essa memória global do Claude, você vai em configurações. Em geral, você já vai ver essa função de instruções para o Claude. Lá em instruções para o Claude é que você vai colocar exatamente esses prompts. Para mim, essas 5 linhas de comando é o estado da arte do comando que vale a pena, que faz sentido você colocar aqui. A maioria das pessoas se adapta ao comportamento padrão do Claude. Esses 10 itens fazem o contrário, ajustam a ferramenta para o seu trabalho, de forma particular para o seu uso, para você alcançar melhores resultados com a ferramenta. 10 funções, todas disponíveis hoje para você poder utilizar, não exige código ou plano especial. Se você sair daqui e configurar só as instruções para o Claude, já vai sentir uma diferença enorme nas próximas conversas. Minha sugestão, comece com esse item 10. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor sobre o Claude, as funções que estão disponíveis para você,
você, deixa um like e o hype se aparecer para você. Isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e pode distribuir também para outras pessoas. Se inscreve no canal, aqui eu trago sempre funcionalidades, forma de você utilizar a IA para aplicar diretamente no seu trabalho, nos seus estudos e ser mais produtivo, intencional com inteligência artificial. E coloca aqui nos comentários quais dessas 10 funcionalidades você vai implementar primeiro e nós iremos nos ver no próximo vídeo.